Olá a todos, então vamos iniciar mais um momento de reflexão, vamos seguindo a nossa leitura da Bíblia, queremos ler toda a Bíblia juntos e refletir. Nós acabamos o capítulo 8, né? Falava que Jesus foi mandado embora pela população, porque a população não aceitou a grandiosidade dele. Então agora nós vamos para o capítulo 9 e ver a sequência dos acontecimentos, né? Seguimos junto, então. Capítulo 9, versículo 1. Então, Jesus entrou num barco e voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados." Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: "Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa." O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Então vejam, com essa passagem, né, muito linda, Jesus nos ensina que a gente, em primeiro lugar, deve ter fé. Porque Jesus curou o paralítico porque viu que o povo chegou com fé. E a fé é que remove montanhas, a fé é que cura, a fé é que salva, né? Então, apesar da incredulidade dos fariseus que estavam ao seu redor, que disse que ele não podia fazer tal coisa, né? Jesus disse: "Levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa." E hoje o que Jesus nos diz com essa parábola? Hoje não precisamos estar na cama, né? Nós podemos estar aqui trabalhando, mas a gente está carregando uma cruz, às vezes, de preocupações, de problemas. E Jesus diz para nós também hoje: coragem, pegue a sua cruz, que seria a cama, pegue a sua cama, pegue a sua cruz e ande. Ande porque eu estou contigo até o final dos tempos. Isso é uma promessa que Jesus disse: ficarei com vocês até o final dos tempos. E como temos Jesus do nosso lado, não precisamos ter medo de mais nada, né? Devemos seguir em frente. Mas continuando, o versículo 9. Jesus saiu daí e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus disse: "Venha comigo." Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, quando Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram à mesa de Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que é que o mestre de vocês come com cobrador de impostos e com outras pessoas de má fama?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons." Então veja, né? Jesus diz aqui que quem já está bom, né, não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente, quem está com problema, esse precisa de médico.
E Deus cura todos os problemas, né? Pessoais, comunitários. Ele transforma a vida e o mundo. É só nós deixar e nós querer que isso aconteça. Continuando, versículo 14. Então, os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos de Jesus não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo escorre e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem odre, nem vinho. Então, vamos refletir um pouquinho aqui. O que é odre, em primeiro lugar? Então, esse é um recipiente feito de couro, né? 2000 anos atrás não tinha vasilhame, então guardava-se o vinho em um couro meio arredondado, com uma tampa em cima, fechado, e ali se guardava, só que o couro envelhece. Então, Jesus fez uma metáfora. Não se bota um vinho novo num odre, né? Num couro velho, porque ele vai fermentar o vinho e vai estourar e vai estragar o odre e vai se perder o vinho. Então, um vinho novo se coloca em odres novos. Então, o que ele queria dizer com isso? Jesus falava muito em metáfora para cada um entender do seu jeito, né? Então, hoje nós entendemos que Jesus quer que a gente se transforme em pessoas novas, que o pensamento velho deve ter ido embora com as coisas velhas. Depois que Jesus veio, tudo se tornou novo, né? Então, aqui já começando no início dessa parábola, falava dos convidados, né? Que não jejuavam. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Então, Jesus falou que o noivo estava presente, que era ele, né? E no banquete o noivo está presente, então é festa, não jejuam, Jesus estava ali. Mas quando ele for entregue, ele for morto, né? Então jejuarão, então a tristeza virá. Então era tudo em símbolos, né? Então Jesus quer falar que a gente tem que se fazer novo a cada vez. Como o dia que amanhece, o sol dá outra oportunidade para nós, né? É um novo dia, tem novo meio-dia, nova tarde, é tudo novo. E nós também devemos ser pessoas novas, como odres. Porque uma pessoa que é velha, não na idade, mas na mentalidade, no espírito, ela não aceita a mudança, a modernidade, as coisas novas. E Deus nos fala pela história, Ele vai se revelando aos poucos. Cada vez a gente, pela inspiração do Espírito Santo, consegue entender um pouco mais a sua palavra. Então, coisas novas vão aparecendo e vindo pela interpretação mais correta e mais aprofundada da Bíblia. E nós temos que estar preparados e aceitar as coisas novas. Então, é isso que Jesus quer falar com isso. Odres novos, vinho novo. Não adianta colocar vinho novo em odre velho. Então, vamos ser sempre odres novos, pessoa nova em todo dia. Todo dia vamos levantar com nova motivação, uma nova pessoa, uma nova esperança, novas metas, novas coisas para conquistar, e assim nós vamos andando, né? Mas vamos continuar. Então, versículo 13. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: "A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que ela viva de novo."
Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela estava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então ela pensava dessa maneira: se apenas tocar na capa, ficarei curada. Jesus virou e viu a mulher e disse: coragem, filha, você sarou por ter tido fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebres e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda a região. Então vejam a força que tinha Jesus. Tinha e tem, né? Nós temos o Deus do impossível. Ele pode tudo se nós tivermos fé. Ele mesmo falou para os seus discípulos: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a essa montanha: joga-te ao mar, e ela se jogará. Porque nada é impossível para quem tem fé, né? Isso está em Mateus. Nada vos será impossível. Jesus prometeu também que nós conseguiríamos coisas ainda maiores do que Ele fez aqui, se tivéssemos fé, porque Ele vai estar junto do Pai intercedendo por nós. Então nos falta só a consciência que somos filhos de Deus, herdeiros do seu reino, e temos que agir como filhos, agir como herdeiros, assumir a nossa missão aqui no mundo. Então, vamos parar por aqui hoje, nossa meditação. Vamos pedir que o Espírito Santo venha até nós e nos traga a compreensão, a sabedoria dessas palavras, que somos herdeiros, somos filhos e temos uma missão a cumprir. Porque todo pai deixa um legado para o seu filho, né? Deixa uma herança. E nós também recebemos a herança do nosso Deus, que é a maior de todas, né? É a salvação. E devemos agradecer por isso e devemos anunciar isso para todos ao nosso redor. Nós temos a salvação pelo nosso Pai. Então pedimos ao Espírito Santo: vem, Espírito Santo, esvazia-me de mim e enche-me de ti. Vem, Espírito Santo, esvazia-me de mim e enche-me de ti. Me traga a tua sabedoria e a compreensão de tua palavra, a consciência que sou filho de Deus, herdeiro do seu reino. Tudo pertence a quem tem fé. Aumentai, Senhor, a minha fé. Assim seja, e até a próxima semana, onde nos encontraremos de novo na continuação do capítulo 8. Fiquem todos com Deus e até lá!